mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 20. Determine o valor da expressão 1 raiz quadrada de 1 mais 2007, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 2008, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 2009, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais 2010, vezes 2012. Beleza. Olha só, esse tipo de questão, se você olhou para uma questão dessa, você não deve fazer isso, mas olhou para uma questão dessa, ó, 2007, 1, né, sempre 1, somando, 2007, 2008, 2009, tá vendo que é consecutivo? Você observa aqui, tem 1 também, e esses dois caras são números consecutivos, né, ou seja, esse cara aqui é 2 unidades a mais que esse, pode marcar que a resposta vai ser 1 mais o cara que está aqui na frente, 1 mais 2007, será que é verdade? Vamos ver isso aí, tá? Se aqui tivesse assim, por exemplo, 1 mais 10.001, 1 mais 10.002, 1 mais 10.003, aqui fosse 1 mais 10.004 vezes 10.006, pô, daria esse mais esse, novamente, beleza? Então aqui, eu vou resolver primeiro esse cara aqui, tá? Eu vou resolver ele aqui, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 1 vezes mais 2010 vezes 2012. Tranquilo? O que eu vou fazer aqui? Vou chamar aqui o 2010 de A. Então, a minha questão vai ficar 1 mais A, que é 2010, o 2012 vai ser A mais 2. E vou aplicar distributivo aqui dentro, onde eu vou ficar com 1 A vezes A ao quadrado, A vezes 2, 2A. Colocando na ordem de um trinômio do segundo grau, eu tenho ax ao quadrado mais 2, perdão, a ao quadrado mais 2a mais 1. Cara, você já observou que esse é um produto notável. Confere? Ele é um produto notável. Que produto notável é esse? A mais 1 ao quadrado. Né? Pode ver, ó. Dá para tirar a raiz desse? Dá. A. Dá para tirar a raiz do 1? Sim. 1. Aqui é mais, vai ficar mais. Vê se o termo central é 2 vezes o primeiro pelo segundo. É. Isso que está ao quadrado. Posso cortar esse expoente com índice. Vai ficar A mais 1. E quem é A mais 1? 2010 mais 1. 2011. Agora, você está ficando com o seguinte radical. A raiz está ficando assim. Então, esse tipo de questão, você vai ver que é verdade o que eu te falei. Então, você tem 1 mais 2007 que multiplica 1 mais 2008 que multiplica 1 mais 2009, só que o outro, esse radical que está aqui, ó, colado 2009, deu quanto? Ele deu 2011. Tranquilo, né? Eu vou fazer, né, passo a passo, mas você já reparou que vai dar a mesma coisa agora. O resultado disso aqui vai ser 2010. O resultado disso aqui vai ser 2009. O resultado disso aqui vai ser 2008. Mas vamos lá. Vamos continuar aí. Agora eu vou resolver esse radical aqui. Ó. 1 mais 2009 vezes 2011. Vou chamar o 2009, aqui eu vou chamar o 2009 de B. Você vai ficar com o mesmo princípio, ó.
Aí, pilotão automático. Ó. B, quem é 2011? B mais 2, já que o B é 2009. Aplicando a distributiva ali, você vai ficar com 1 mais B vezes B, B ao quadrado, mais 2B. Escrevendo na ordem de um trinômio do segundo grau, você tem B ao quadrado mais 2B. Ó, viu? A mesma coisa que aconteceu lá. E que isso aí, fatorando? B ao quadrado, B mais 1 ao quadrado. Que vai dar quem? B mais 1. Quem é B? B é 2009 mais 1, 2010. Caramba. 2010. Tranquilo? 2010. Aí o seu radical tá ficando agora assim. Tá, a raiz de 1 mais 2007 que multiplica 1 mais 2008 vezes 2010. 2010. E você resolvendo esse radical aqui, vai dar a mesma coisa. Isso aqui você já sabe que vai dar o quê? 2008. Né? Se baseando nos anteriores. Vamos lá, vamos prosseguir, vamos fazer, não tem problema. Fazer aqui, ó. 1 mais 2008 que multiplica 1 mais 2010. Então, viu? Ó? Esse aqui vai dar 2009, vai ser o mesmo princípio. Então, aqui, o que eu posso fazer? Chamando o 2008 de C, eu vou ter 1 mais C, e ali vai ficar C mais 2. 2010 é 2008 mais 2. Aplicando a distributiva, eu vou ter 1 aqui, C vezes C, C ao quadrado, C vezes 2, 2C. Colocando na ordem de um trinômio do segundo grau, eu vou ter C ao quadrado, C ao quadrado, mais 2C, mais 1. E fatorando isso aí, você vai ter C mais 1 ao quadrado. Posso cortar esse cara com radical, vai ficar C mais 1, que é igual a 2009. E não, peraí, 2008, né? Perdão. 2008 mais 1, 2009. Tá? Agora eu vou apagar ali essa parte aqui, né? Você já tem aí. Aí você tá? Aí o radical tá ficando raiz quadrada de 1 mais 2007 vezes o resultado ali, que foi 2009. Mesmo princípio. Se eu chamar esse cara aqui de x, por exemplo, eu vou ter 1 mais x multiplica x mais 2. Tá? E aplicando a distributiva, eu vou ter 1 mais x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x. Colocando na ordem de um trinômio para ficar melhor para a gente enxergar a fatoração, x ao quadrado mais 2x mais 1. Você já viu que esse cara, ele é um produto notável, já é a quarta vez aqui só nessa questão. Então aqui, ó, dá para tirar a raiz do primeiro, dá para tirar a raiz do último, o sinal ali do meio é mais, que vai ficar mais. Então, se um termo do meio for o produto, duas vezes o produto de x1 de x vezes 1, é um quadrado perfeito. Então tá ao quadrado. O x mais 1. Quem é x? 2007. Mais 1, 2008. Foi o que eu te falei. Se você pegar uma questão dessa e perceber, ó, 1, mais em tudo, tá? Ó, consecutivo, 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 e esse cara aqui é 2 unidades maior que esse, vai dar sempre essa resposta, esse mais esse, sempre será isso.
Questão 21. Um conjunto de solução da equação. Abre parênteses. 2x ao quadrado menos 7x mais 6, fecha parênteses, que multiplica 2x ao quadrado menos 7x mais 5. Tudo isso dividido por x ao quadrado menos 5x menos 6 maior ou igual a zero é. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão aí. Vou dividir aqui o seguinte. Primeiro vamos achar as raízes de cada uma delas. Tranquilo? Então aqui, eu vou pegar a primeira aqui. 2x menos 7x mais 6 igual a zero. Vou achar as raízes de cada uma equação dessa. Beleza. Ó, o delta, se você quiser fazer por Bhaskara, para achar delta e tudo mais, fica à vontade. Eu vou fazer sobre o produto. Sandro, mas o A não é 1. Pô, já te falei, ó. Pega o valor de A e multiplica pelo de C. Aí você vai ficar com... Opa, tá faltando um quadrado aqui, né? X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Aí você vai pensar em dois números que multiplicado de 12 e a soma de 7. Lembra? O valor de B, para a soma, eu pego o simétrico dele. 7 soma produto 12. 13 e 4. Confere? Então aqui eu tenho x igual a 3. Chama de x1 igual a 3. x2 igual a 4. Porém, eu achei as raízes dessa equação em vermelho. Eu quero dar em preto. Então, eu divido as raízes por 2. Uma raiz é 3 sobre 2. E a outra raiz aqui dividindo por 2, outra raiz é 2. Deixa aí guardado. Agora, vamos fazer a outra equação ali do lado. E vou fazer o mesmo princípio. Ó. 2x ao quadrado menos 7x mais 5 igual a zero. Vou pegar o A e multiplicar por C. Vou ficar com x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Achando as raízes, né, dessa equação aqui em azul, essa aqui, pô, tá em azul também, Sandro. Essa aqui, você tem dois números multiplicados de 10 e a soma de 7. Então você pode pensar em 2 e 5, ou 5 e 2, tanto faz. Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Então vou chamar aqui de x3 e x4 para não confundir com as raízes ali, tá? Aqui igual a 1 e aqui o x4 igual a 5 meios mesmo. Tá? Vamos para a próxima ali e última equação. Você tem x ao quadrado menos 5x menos 6 igual a zero. Eu quero dois números que multiplicados é menos 6. Então, se o produto é negativo, uma das raízes é negativa. E a soma de 5. Olha só, eu vou pegar dois números com sinais diferentes, vou somar e vai ficar positivo. Ah, então a maior raiz é positiva. Lembra lá da regrinha? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do número de maior módulo. Então, a maior raiz é positiva. Então, vou chamar aqui de x5 e x6. O produto tem que dar menos 6 e a soma 5. Então, é menos 1 e 6. Confere, ó. Produto dá menos 6 e a soma aqui, se eu somar os dois, dá 5. Confere, tá aí as raízes. Agora, vamos para a nossa solução, aonde eu coloco uma única reta, não vou fazer aquelas interseções todas. Tranquilo? E agora eu vou marcar os números aí. Porém, olha só, essas duas raízes aqui são intervalos abertos. Porque a soma que está maior ou igual é denominador. Eu posso zerar o denominador de uma fração? Não. Então essas raízes aqui, o intervalo é aberto, tá? Então aqui eu tenho menos meio, menos 1, a primeira raiz, menos 1. Intervalo de menos 1 é aberto. Bolinha aberta, menos 1. Depois, qual a próxima raiz? Aqui é mais, tá? Menos 3 meios. Bolinha fechada. Vai ser aberto em menos 2 e 6. Depois, qual é a próxima raiz? 1. Não, pô, aqui é positivo, Sandro. Caraca.
faz besteira não. Escreve igual, pô, sei lá o que. Aqui é positivo. E se fosse negativo, ele viria primeiro, né? Aqui, 1, depois 3 meios, depois 2, 5 meios e 6 que é aberto também. 6. Aberto em 6 ali. Tranquilo? Sandro, e agora? Como que eu vou marcar os sinais aqui? Se liga no bizu. Ó, aqui aqui é uma equação de segundo grau, então esse aqui é o coeficiente líder. Positivo. Ele é positivo, aqui é positivo também. Mais vezes mais dá mais, e aqui é positivo também. Mais dividido por mais dá mais. Então começa aqui com mais. Tá? Mais. Essa raiz aqui, né? Se você fatorar, né? Vai ficar uma equação do primeiro grau. Então, essa raiz aqui aparece uma única vez. Então, quando eu tenho equações do segundo grau e a raiz não é dupla, ela não é o delta não é zero, nenhuma delas delta foram zero, não tem nem raízes iguais, tá vendo? Se essa raiz aqui fosse igual e aparecesse 2 vezes, ou 4 vezes, ou 6 vezes, quando eu chegasse aqui, se ela repete uma quantidade par de vezes, eu mantenho o sinal. Se a quantidade é ímpar, eu troco o sinal. Então, apareceu uma única vez. Bateu na raiz, fica menos. Veio aqui, ó, bateu na raiz, mais. Bateu na raiz, menos. Chegou aqui, ó, bateu na raiz, mais. Bateu na raiz, menos. Bateu na raiz, mais. E eu quero valores maiores que zero. Então, é aqui, à direita do 6. No intervalo, inclusive, do 2 até, inclusive, o 5/2. Intervalo do 1, inclusive, até o 3/2, inclusive. E à esquerda do menos 1, e não incluo ele porque ele é intervalo aberto. Tranquilo? Então, agora eu vou fazer as uniões dessas soluções. Então, eu tenho. Aqui vai para o infinito. Então, infinito é aberto, sempre aberto, infinito. Intervalo aqui é aberto, em menos 1. União, com essa parte aqui, ó, fechado em 1 e fechado em 3 meios. União, o fechado em 2, 5 meios, fechado ali. E união com aberto em 6 e aberto em mais infinito. Então essa aí é o nosso conjunto de solução, que está na letra A, e o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 22. O conjunto de solução da equação 2x² mais 3x menos 2 dividido por 2 menos 3x menor ou igual a 0 está contido em... Então eu vou resolver esta inequação e depois eu vou achar o conjunto de solução e verificar aonde ele está contido aqui, tá? Quando achar o conjunto de solução, ele não vai aparecer aqui. Pode ser que apareça, porém pode aparecer de cara que todo conjunto está contido em si mesmo ou ele está contido dentro de algum conjunto desse aqui, solução. Beleza? Vamos separar aqui. Vou pegar a equação, primeira equação ali. 2x² mais 3x menos 2 igual a 0. Vou multiplicar o valor de A pelo valor de C. Aí você vai ficar com essa equação aqui, ó, x² mais 3x menos 4 igual a 0. Eu quero dois números que multiplicado dê menos 4, então eu vou achar aqui as raízes da equação que está em preto, tá? x1 vezes x2 igual a menos 4. E a soma tem que dar o simétrico de B. O B é mais 3, então o simétrico é menos 3. Tranquilo? Então, dessa equação aqui, eu vou achar as seguintes raízes. 1 e menos 4. Porém, eu quero as raízes da equação que está em azul. Então, eu vou ter dividir por 2, dividir por 2. Então, as raízes da equação em azul são x1 igual a meio e x2 igual a menos 2.
Tranquilo, né? Compreendeu? Sim. Compreendeu. Questão 2. Eu tenho 2 menos 3x igual a 0. Vou passar esse menos 3x para o outro lado. Vai ficar mais 3x igual a 2. Tá? Se você passar esse 2 para lá, basta multiplicar por menos 1 para ficar todo mundo positivo. Tranquilo, né? Eu quero x, vou passar o 3, está multiplicando e dividindo. Então, x igual a 2 terços. Tranquilo. Achei as raízes. Agora, eu vou achar o conjunto de solução. Vou pegar aqui. Ó. Vou fazer uma única reta. Você está acostumado aí. Você que viu aquela playlist lá resolvendo algumas questões, tinham 20 questões de inequação produto, quociente do segundo grau, que eu resolvi aí, todas elas usando esse artifício aqui. Vou marcar as raízes aí de preferência na ordem crescente. Então vou pegar aqui, ó, a menor raiz, menos 2. Porém, eu vou analisar, ó, esse menos 2 é do numerador. Se é do numerador, que aqui está menor ou igual, né, se tem um igual ali, intervalo fechado. Então, menos 2. Agora eu vou pegar aqui, ó, meio, intervalo fechado também, meio, e depois 2 terços, tá? 2 terços aí. Só que 2 terços é do denominador, então eu vou deixar intervalo aberto em 2 terços. Aí qual o bizuzinho mesmo? Eu vou olhar para cá, ó. Esse cara é positivo, então positivo. Aqui, ó, o do x aqui, ó, tá? Grau 1, então esse aqui é uma equação do primeiro grau. Eu vou olhar para o sinal, menos. Então aqui vai ficar menos. Mais dividido por menos, dá menos. Então eu vou começar a distribuir o sinal menos, que é mais dividido por menos dá menos. Então aqui é menos. Aí lembra, ó, esse cara aqui está elevado ao expoente ímpar, que é 1. E esse aqui está elevado ao expoente ímpar, que é 1. Então, beleza. Então, quando não tem ninguém elevado a nenhum expoente aqui, nenhuma equação dessa ímpar elevado ao expoente, lembra que é só expoente 1 e é ímpar. Se é ímpar, qual é o bizu? É ímpar, né? Essa raiz aqui, ela aparece uma única vez. Quando o sinal bater aqui, eu chegou aqui, ó, eu troco. Mais. Bateu aqui na raiz, já que ela aparece uma única vez, troco o sinal, menos. Bateu na raiz, mais. Tranquilo? Agora eu vou marcar as opções, né, os intervalos, perdão, onde está menor ou igual a 0. Então, menor ou igual a 0 nesse intervalo aqui. E aqui, ó, são os valores onde são negativos ou iguais a 0. Tranquilo? Conjunto solução, Sandro. Conjunto solução é que eu tenho fechado em menos 2, né? Fechado em menos meio, união com aberto em 2 terços e aberto em mais infinito, que vai até o mais infinito ali. Infinito é sempre aberto, tranquilo? Aí você olha, foi o que eu te falei, ó, essa solução está explícita nas opções? Não, mas ele fala, a solução da inequação está contido em qual conjuntinho de solução dessa aqui das opções. Olha só, letra A, por exemplo, menos infinito até 2 terços. Ele está indo do menos infinito até 2 terços. Só que ele estaria indo assim, ó. Aqui. É como se fosse uma reta assim. Aqui eu tenho 2 terços. E ele vem do menos infinito, pegando ali, até chegar aqui. Só que não, ó. Não pode, porque eu passo do 2 terços. Esse cara aqui tem uma parte que vai até mais infinito. Então letra A não pode. Letra A não pode ser. Tranquilo? Letra A não é. Letra B. Tá? Letra B, eu tenho ali. Ele vai do menos 2, só que é aberto nele. E vai até mais infinito. Mais infinito.
Quando ele fala aberto em menos 2, ele não inclui o menos 2. O menos 2 está incluso, aqui ele não está incluindo. Tá? Então não pode ser letra B. Tá? Ele não inclui ali. Então teria esse problema aí. Tá? Letra C. Meio. Ele está pegando daqui, ó. Se você olhar, ele está pegando desse cara até o mais infinito. Porém, está desperdiçando toda essa parte aqui. Então, não está contido na letra C. E agora, letra D. Ele vai de menos 3. Ó, ele vai de menos 3, tá aqui, por exemplo. Aberto ali, Sandro. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Ele está aqui, ó. Menos 3. E vai até mais infinito. Vê se ele não pega tudo isso aqui que está aqui. Ó. Pega essa parte. E o meu conjunto de solução está contido, ó. Ó. Ele pegou a parte que está... Essa parte aqui está contido nele. Continuou pindo. Pegou essa parte que está contida, ó. Então, esse meu conjunto de solução está contido de menos 3 até o mais infinito. O gabarito letra D. E o gabarito aí procede. E aqui não vai porque ele está pegando assim, ó. A letra E, por exemplo, ele está pegando só até aqui, ó. Ele está pegando só essa parte aqui, que não faz parte do meu conjunto de solução. Ele é do menos 2 para lá. Ele está vindo aqui, ó, do menos infinito até o menos 2 somente. Então ele perde toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte, mais essa parte aqui que vai até o infinito. Positivo. Então não pode ser letra E. Tá? Beleza? Então gabarito letra D. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 23. Resolva a inequação. X ao quadrado mais 5x mais 16 dividido por menos x ao quadrado mais 5x menos 4 maior ou igual a 0. Tá? Aquele mesmo critério. Vou achar as raízes. Vamos chamar aqui de 1. Essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais 5x mais 16 igual a 0. Sandro, produto 16 e soma menos 5 não rola assim número real, né? O número real não rola. Porém, se você fizer por Bhaskara, você fizer o delta, você vai achar o delta igual ao número negativo. Vamos ver, ó. O delta não é b ao quadrado? Quem é b? 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 16. Então o delta está ficando 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. Então vai gerar um número o quê? Negativo. Negativo. Então vai dar menos 39. Confere, menos 39. Então aqui não existe um x real, né? Não existe um x que pertença aos reais para o meu numerador. Então eu vou focar no meu denominador. Tá? Só ele já vai ser o meu conjunto de solução aí. Então, o 2 eu tenho. Menos x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a 0. Multiplicando a equação toda por menos 1, tá? Multiplicando a equação toda por menos 1, vou ter menos vezes menos vai dar mais, ou seja, vai trocar o sinal de todo mundo, né? Quem é positivo fica negativo, quem é negativo fica positivo. Então fica nesse critério aqui. Então eu quero dois números que multiplicado dê 4 e a soma, o simétrico de menos 5. Então a soma tem que ser 5. Produto 4, soma 5. Então eu vou ter x1 igual a 1, por exemplo, e x2 igual a 4. Tá? Então vamos lá escrever a nossa reta e fazer o sinal. Vou marcar minhas raízes. Intervalos são abertos porque são denominadores. Tá? Sandro, mas sempre que for denominador. E aqui sempre seria intervalo aberto. Porque aqui ó, tem maior. É isso? Maior e não tem maior ou igual. É só maior. Tá? Sandro, mesmo se fosse maior ou igual, existe a possibilidade do numerador ficar com intervalo aberto? Sim.
Se uma raiz dele for igual à raiz do denominador, tiverem raízes, pelo menos uma raiz igual, essa raiz que é igual, o intervalo dela vai ser aberto. Porque se eu colocar ela vai zerar, vai dar um caso de indeterminado. Vai ficar 0 sobre 0, indeterminado. Então cuidado com isso aí. Então aqui eu vou ter que lembrar, ó, positivo, embaixo negativo. Mais dividido por menos dá menos. Então vou começar aqui com menos. As raízes aí são simples, né? Não aparece 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, assim. Se ela é uma raiz simples, ou seja, o expoente dela é ímpar, se ela for ímpar, eu vou lembrar, ó, vem negativo, porque eu fiz aqui a regrinha e deu negativo. Vou vir aqui, ó, bateu no sinal, bateu na raiz, troca o sinal. Mais. Bateu na raiz, troca o sinal. Eu quero valores maiores que zero. Tem um intervalo que eu tenho valores maiores que zero aqui. De 1 até 4, excluindo os extremos. Eles não fazem parte da solução. Então, por solução, x pertence aos reais, está o quê? X. Ou seja, 1 menor que x e x menor que 4, que está na nossa letra D. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 24. A soma dos valores inteiros e positivo, ó, ele é inteiros, né? Ele quer a soma dos valores inteiros e positivos de x. Então, ó, inteiros e positivos. Então, eu tenho que lembrar disso. Que satisfazem a inequação menos x ao quadrado mais 4x mais 7 dividido por menos x ao quadrado mais 3x mais 4 maior ou igual a 1 dá. Outro detalhe é, eu não posso isso aí resolvendo porque aqui não está 0, tem 1. Então eu vou passar esse 1 para cá. Eu vou escrever as equações ali. Tem aqui, ó, menos x quadrado mais 4x mais 7. Vou passar esse 1 para cá. Menos 1 maior ou igual a 0. Eu vou escrever aqui o denominador. Menos x quadrado mais 3x mais 4. Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos prosseguir aí. Prosseguindo, eu tenho o seguinte. Ó, vou repetir esse denominador aqui, ó. Menos x quadrado mais 4x mais 7. Vou repetir o denominador também. Menos x ao quadrado mais 3x mais 4. E vou fazer o seguinte. Essa equaçãozinha aqui, né? Ou seja, esse trinômio, para ser mais exato, né, é uma equação que está igualada a zero. Esse trinômio aqui, eu vou multiplicar aqui, ó. Esse trinômio do segundo grau. Eu posso ir ali passo a passo ou fazer assim, ó. Eu tenho, ó, cada elemento desse trinômio está multiplicando menos 1. Então, menos vezes menos vai dar mais. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Menos mais vezes menos vai dar menos. 1 vezes 3x, 3x. Mais 4 vezes menos 1, menos 4. Tudo isso maior ou igual a 0. Tranquilo? Em cima, eu tenho dois caras que já são simétricos. Aqui, ó, menos 2, perdão, menos x ao quadrado vai embora com mais x ao quadrado. 4x menos 3x, x. 7 menos 4, 3. Então, x mais 3. Tranquilo? Aí eu tenho menos x ao quadrado mais 3x mais 4 maior ou igual a 0. Tranquilo? Agora isso aqui eu vou resolver para matar a questão. Então aqui, ó, o primeiro aqui eu vou fazer x mais 3 igual a 0. Logo x aqui é igual a menos 3. Já achei uma raiz. As outras duas raízes, né, ou se tem ou não, a gente vai ver agora, vai vir aqui do denominador ali, que tem uma equação de segundo grau, pode ser que tenha duas raízes. Então, menos x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Aqui, bizu lá. Multiplico por menos 1 para deixar o a igual a 1. X ao quadrado vai trocar o sinal de todo mundo. Menos 3x, menos 4
igual a zero. Então eu quero dois números que multiplicado é menos 4 e a soma de 3. Menos 4 e 3. Então, a maior raiz é positiva e a menor é negativa. Então é menos 1 e x2 igual a 4. Tranquilo? Ó? É 4 vezes menos 1, menos 4. 4 menos 1, 3 aqui, que é o simétrico, é 3. Então, satisfaz. Agora vamos para o conjunto de solução. Vamos lá para o conjunto de solução. Tá? Vamos para o conjunto de solução. Vamos marcar ali o seguinte, ó. Cadê a raiz? Primeiro vem menos 3. Daqui a pouco eu vejo se é intervalo aberto ou não. Menos 3. Menos 1. E 4. Menos 3. Menos 1. E 4. Ó, o menos 3 faz parte do denominador. E aqui eu tenho maior ou igual. Tá vendo? Maior ou igual. O intervalo vai ser fechado aqui. Porque esse cara, ele faz parte da solução. Tá? Ele e qualquer, ou para a esquerda ou para a direita dele, que a gente vai analisar agora. Então, ele eu sei que faz parte da solução. E ele não zera o denominador. Pode ver, as raízes foram menos 1 e 4. Então, perfeito. Realmente, intervalo fechado. Esses caras são dos numeradores. Independente se tem um maior ou igual, Sandro, tem maior ou igual. O intervalo é fechado. Porém, vai ficar aberto porque é denominador, senão ia zerar e não pode zerar o denominador de uma fração. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá agora. Esse cara aqui é de natureza negativa. Ó, coeficiente líder é negativo. Coeficiente líder é negativo. Menos dividido por menos, mais. Então, eu começo ali, marcando aqui, ó, mais. Vai bater na raiz, eu vou trocar para menos. Vai bater na raiz, eu vou trocar para mais. Confere? Vai bater na raiz, eu vou trocar para menos. Sandro, e se eu fizesse com esse cara aqui, ó? Ó, o que acontece aí? Tem um pequeno probleminha, né? Você já viu que tem um probleminha? Você já viu resolvendo essa questão? E você viu que tinha um probleminha e estava doido para gritar. Sandro, você não está fazendo dessa aqui não, cara. Você está fazendo da equação aqui em vermelho. Ah, isso aí. É dessa aqui, ó. Vou até destacar ela aqui. É dessa aqui que você está fazendo, Sandro. Ó. É dessa aqui, ó. É dessa aqui, não é essa não. Ah, então beleza. Então aqui eu vou apagar. Porque fizemos besteira. Fizemos não, eu fiz besteira, não fizemos besteira. Eu fiz besteira. Assuma somente a sua culpa aí, sozinho. Foi você que fez besteira. Não foi nós erramos, não. Foi eu errei. Então aqui, ó. Ó. Você tem aqui, ó. Mais dividido por menos vai dar menos. Então, menos. Mais. Menos. E mais. Maiores que zero. Então, eu tenho aqui, nesse intervalo, maiores ou iguais a zero. E aqui. Agora, vamos para a nossa solução. Ó, eu deixei já destacado aqui, inteiros positivos. À esquerda do menos 3, eu só tenho inteiros negativos. Então, essa parte aqui eu não pego. Aqui eu tenho menos 4, menos 5, menos 6 e vai embora até o infinito. Esse cara eu não pego porque... Então, ó, vamos pegar só aqui. Essa parte foi o que eu falei, não serve. Aqui, ó. Números inteiros entre menos 1 e 4. Entre eles, eu não pego nem o menos 1 nem o 4. Então, eu tenho 2. Eu tenho 0. Primeiro ali, 0. Eu tenho 1. Tenho 2. Tenho 3. Somente esses 4 valores. E ele quer a soma. Ó, 0 mais 1 mais 2 mais 3 dá quanto essa soma? 6. Gabarito, letra C. Gabarito procede, tá? Desculpa aí que eu acabei pegando. Não, é essa aqui que a gente está analisando, sabe? Fizemos, resolvemos isso aqui tudo, chegou aqui. Então é essa aqui, tá? Tranquilo? Gabarito, letra C. Gabarito procede. Vamos para a próxima aí. Ó, questão 25. A soma dos valores inteiros que satisfazem a inequação menos x mais 3 entre parênteses elevado ao cubo dividido por x ao quadrado mais x
menos 2, tudo entre parênteses, vezes 5 menos x, entre parênteses, elevado à 11ª potência, entre parênteses eu tenho 2x menos 8 elevado à 10ª potência ali, fora do parênteses, né? Menor ou igual a zero cara, essa é aquela típica questão do colégio naval, né? Você que está fazendo pela primeira vez uma questão dessa, você fica, caraca, Sandro, não sei fazer não. Pô, eu vou ter que levar isso aqui ao cubo, vou ter que levar a 11ª potência, vou ter que levar a 10... Não, você não vai fazer nada disso. Resolve tudo separadamente, que você está acostumado, e vamos analisar com o bizu que você vai ver aí, tá? O bizuzinho aí. Sandro, você vai fazer de novo, você vai fazer várias interseções? Não, somente aquela reta dá para resolver as questões aí, tá? Então, olha só, vamos aqui para a primeira. Eu tenho menos x mais 3 igual a zero. Vou passar esse 3 para lá. Ou seja, vou passar esse x para lá. Se eu passo o 3, eu multiplico com menos 1. Se eu passar o x, vai ficar positivo. E positivo igual a 3. Eu já tenho essa raiz aqui. Deixa ali guardado. Tá? Vamos agora para a segunda ali. Vou pegar aquela do segundo grau ali embaixo. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Tranquilo? Eu vou fazer soma e produto. Eu quero dois números que multiplicado dê menos 1 e a soma tem que dar menos 1. A soma é sempre o simétrico daqui. Um produto menos 2 e soma menos 1. Então eu tenho menos 1 e 1. Confere? Confere. Produto menos 1 e soma, produto menos 2, perdão, e soma menos 1. Confere. Tá aí as raízes aí. Questão agora, item 3 aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Eu tenho 5 menos x igual a zero. Vou passar esse x para lá. Logo x igual a 5 aí. Tranquilo? Vou para a próxima equação que estaria ao lado dessa. Ó. Essa aqui, ó. 2x menos 8 igual a zero. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou passar o 8 para lá, 2x igual a 8. Dividindo a equação toda por 2, já que eu quero x, ó, 2x por 2, 1x. 8 por 2, 4. Então aí achei todas as raízes possíveis. E agora vamos para a nossa única reta ali. Tranquilo? E agora eu vou fazer o seguinte. Antes de começar a prosseguir aqui, eu vou pegar aqui, ó. O sinal é negativo. Aqui é negativo, né? Ó, negativo aqui em cima. Perdão, deixa eu só apagar essa coisa horrível. Aqui é menos. Porque olha só, menos x elevado ao cubo vai ficar menos x ao cubo. Então vai ficar negativo. Esse aqui é positivo. Se o expoente é ímpar, vai ficar negativo o valor do x. Aqui é negativo. Aqui, se fosse negativo ou não aqui dentro, aqui sendo par, ficaria positivo. Então tem aqui, ó, menos dividido por menos vai dar mais, mais dividido para mais vai dar mais para mais vai dar mais. Então começo aqui com positivo. Vou marcar as raízes, olha só, vou marcar as raízes. Então eu tenho a menor raiz que eu achei aqui, é essa aqui, menos 2. Vou deixar o intervalo, daqui a pouco eu vejo se ele está aberto ou fechado. Deixa ele aberto por enquanto. Depois do menos 2, eu tenho quem? Eu vou ter menos... ninguém, sabe? Eu tenho menos... aí é 1. Né? 1. Você vai ter 1. Você vai ter o 3. Você vai ter o 4. E você vai ter o... deixa eu só melhorar esse 4, parece que está fechado. Eu não sei se está fechado ou não. Eu vou ver agora. Tá? Olha só. Esse cara aqui é do numerador, aqui em cima. E ela não interfere em nenhuma raiz aqui do denominador. Eu tenho menor ou igual. Então, se eu tenho menor e tenho o igual aqui, o igual, intervalo fechado para ele. Aqui embaixo, todo mundo vai ser aberto, independente se é menor ou maior e igual, né?
menor ou igual ou maior ou igual. Então, tudo aberto ali, tranquilo. Vou marcar aqui as raízes para não esquecer. Perdão, olha só, deixa eu só falando besteira ali, né? O menos 3 não está ali. Aqui, ó, o 3 não está ali, perdão, aqui é menos 2. Aqui é 1, marca logo, para não fazer besteira. 3, 4 e 5. O 3 está aqui, cara. Esse aqui é aberto. Esse aqui é fechado. Tranquilo? Agora vamos para o sinal. Vamos distribuir sinais ali. Como a gente distribui o sinal aí nessa única reta? Você vai vindo aqui. E você viu que era mais. Então vai ficar mais. Aí eu vou fazer o seguinte. Essa raiz 5, ela vem daqui. Ó. Ela vem desse cara. O expoente dele é ímpar ou é par? Ímpar. Se é ímpar, bate na raiz, inverte sinal. Vai ficar menos. Lembrou como é que é? Ó, expoente ímpar. Se bateu na raiz que o expoente é ímpar, troca o sinal. Aí eu vou para a raiz igual a 4, que ela vem dessa equação aqui que tem expoente par. Se o expoente for par e eu bato na raiz dela, mantenho o sinal. Tá? 3, o expoente é ímpar, troca o sinal. O 1 veio aqui, o expoente é ímpar, troca o sinal, né? Porque aqui em cima, aqui, ó, é elevado a 1. Bateu na raiz, expoente é 1, troca o sinal. Beleza. Eu quero pegar os valores que são menores ou iguais a zero. Então, esse intervalo aqui. E depois eu vou pegar esse intervalo todo, porém, o zero você pula. Até circular ele aqui, ó. Você pula ele. Ele não, esse zero não, o 4, perdão, é zero. Esse 4 ali você não pega ele, tá? Porque aqui intervalo aberto, ele não faz parte da solução. Tranquilo? Compreendeu, né? Consegue perceber que esse 4 não faz parte? Porque se substituir aqui, ó, 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Eu zero o denominador, numerador diferente de 0, denominador igual a 0, em caso de impossibilidade. Tá impossível aí, incompatível aí com o que estamos pedindo aí. Então, olha só. Aqui, ele quer a soma dos valores inteiros. Outra questão do Colégio Naval pedindo isso aí. Ó, aqui eu tenho quais são os valores inteiros nesse intervalo aqui. Aqui você consegue compreender que eu tenho o menos 1 do zero? Sim. Pegando só inteiro, esquece qualquer outro tipo de número aí. Se é racional, irracional, se ele é real. Aqui dentro, inteiros eu tenho o menos 1 e o 0. Beleza. Aqui, o 3 eu pego porque ele faz parte da solução. Aí inteiro seria o 4, mas o 4 eu posso pegar? Não, intervalo aberto, eu não posso pegar o 4. Continuo caminhando. O 5, não, intervalo é aberto. Então, somente esses caras aqui são soluções. De acordo com o que eu quero aqui, tá? Eu quero só os inteiros. Então, peguei os inteiros em cada intervalo ali. E agora eu vou somar. Menos 1 mais 0, menos 1. 3 menos 1, 2. Então, a soma dá 2. E que opção eu tenho? 2. Gabarito letra E. Gabarito aí, procede. Questão 26, outra questão aí do Colégio Naval. Considere a equação do segundo grau. 2014x² menos 2015x menos 4029 igual a zero. Sabendo que a raiz não inteira é dado por A sobre B, onde A e B são primos entre si. A soma dos algarismos de A mais B é... Então, eu vou achar duas raízes. Uma é não inteira, né, na forma de fração ali, é um número racional, aonde ele quer a soma dos algarismos da soma de A mais B, né, de A com B. Então, beleza. Vamos lá. Sandro, vai fazer Bhaskara numa equação grande dessa? Não, cara. A expectativa da banca, né, na hora de criar essa questão, você percebesse a sacada que eles fizeram para montar essa questão. Você consegue observar que o 4029 ele é igual a 2014 mais 2015? Vai ser uma sacada boa você perceber isso. Então, ó, você teria 2014 x² menos 2015x menos, ó, esse menos vai trocar o sinal desse e desse. Menos 2014 menos 2015. Tranquilo, né? Vou continuar. Beleza? Olha só. Agora,
você consegue perceber, não, eu vou juntar quem é semelhante ali, ó, quem tem fator comum para ser mais exato, ó. Ó, 2014, pertinho de 2014, menos 2015x e menos 2015. Tranquilo? Então aqui eu posso botar o 2014 em evidência. Vai ficar 2014, que multiplica x ao quadrado menos 1, menos 2015, que multiplica x mais 1. Sandro, poxa, fez isso aí, não tem nenhum fator comum, e agora? Como eu vou proceder? Eu tenho uma diferença, essa diferença é zero. Então, cara, calma, vamos continuar. Então eu tenho aqui, ó, 2014, e aqui eu tenho uma diferença de quadrados, eu tenho aquele cara que você conhece bastante, ó. Opa. Você tem uma diferença de quadrados, você vai fazer o produto da soma pela diferença dos termos. Tá? Isso ficou bastante aí na outra parte da resolução aí, né? Na primeira parte tinha várias questões aí de fatoração. Então vamos lá, vamos continuar. Tá? Então isso aí você já viu aí, viu nas aulas também, né? Então aqui você vai ter x mais 1, ó, o fator comum aparecendo, e x menos 1. Menos 2015, que multiplica x mais 1. Agora eu posso colocar em evidência o x mais 1. É um fator comum. X mais 1. E que multiplica, olha só. Vai sobrar o 2014, que multiplica esse cara aqui, menos o 2015. Então aqui eu tenho 2014 vezes x, 2014x. Tranquilo, né? 2014 vezes menos 1, menos 2014. E menos 2015 que está ali, já que eu coloquei o x mais 1 em evidência. Sandro, de onde apareceu isso aqui mesmo? Foi desse produto aqui, ó. Multipliquei esse por esse, esse por esse aqui. Tá? Tudo isso igual a zero. Então aqui eu tenho x mais 1, e dentro do parênteses eu tenho 2014x menos, né, sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 4029 igual a zero. Eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação e ela é igual a zero, cada fator dessa multiplicação é zero. Então x mais 1 igual a zero. Uma raiz que é inteira é menos 1. E a outra raiz vai vindo aqui, ó. 2014x menos 4029 é igual a zero. 2014x é igual a 4029. Eu vou isolar o x e vou ficar com 4029 sobre 2014, tá? Aqui não tem nenhum... Esses dois elementos, o único divisor comum entre eles, se você observar aí, né, fizer, o único divisor comum entre eles é a unidade. E quando isso acontece, eles são chamados de primos entre si, tá? Então já são os caras que ele procura, eles são primos entre si, tranquilo? Então, se são primos entre si, de acordo com o meu enunciado, esse cara aqui é o A, e esse cara aqui é o B. Então eu quero a soma, eu tenho 4029, ou 2014 primeiro, tanto faz, mais 2014. Ó, 4 mais 9, 13, ficam 13 vai 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2, com 2, 4. 0, 6. 6.043. Sandro, não deu essa opção não. Essa aqui é a soma de A com B. Porém, dessa soma, ele quer a soma dos algarismos. Então eu vou somar. Que é a soma dos algarismos aí. E essa soma aí vai dar 13. Gabarito letra D. Gabarito procede. Tranquilo? Beleza, né? Questão 27. Resolva em R, então, ó, nos reais, a equação
x ao quadrado menos 3x menos 2 elevado ao quadrado, menos 3 que multiplica x ao quadrado menos 3x menos 2 menos x igual a zero. Caraca, Sandro, eu vou fazer quadrado do primeiro termo, mais quadrado do segundo termo, mais quadrado... Não, faz isso não. Faz o seguinte bizuzinho, ó. Lá nas questões de fatoração, quando tinha uma coisa muito estranha, eu tentava chamar de uma letra. Então aqui, o x ao quadrado, vou escrever ele em cima. Aqui eu vou precisar de espaço nessa questão aí. A questão aí pesada. X ao quadrado menos 3x menos 2. Vou chamar aqui de y. Tranquilo? Chamei de y aí. Tranquilo? Então vai ficar o seguinte, ó. Aqui, reescrevendo, né? Vou deixar aqui guardado para mim. Essa aqui, eu vou precisar disso aqui daqui a pouco. Deixei guardado, deixei ele guardadinho ali. E agora eu vou fazer o seguinte. Quem é esse cara aqui? Y. Então eu tenho y ao quadrado menos 3 vezes y menos 2 menos x igual a zero. Tranquilo. Caraca, Sandro, se não fosse esse x aqui, eu ficaria com uma equaçãozinha aqui, pô, mataria ali, pô, mas infelizmente tem esse x. Eu vou passar esse x para lá. Então, infelizmente tem ele ali. Então agora eu vou trabalhar o seguinte, vou trabalhar com essa equação e com essa aqui, tá? E agora vamos lá trabalhar bastante aí nessa questão aí. Ó, então eu tenho esse seguinte sistema aqui. X ao quadrado menos 3x menos 2 igual a y. Aqui embaixo eu vou ter y ao quadrado menos 3y menos 2 igual a x. Olha só, eu vou pegar essa segunda equação, eu posso multiplicar a primeira também, que não tem problema nenhum, cara. Não vai ter problema nenhum. Vai dar a mesma resposta, tudo. Ah, Sandro, multiplica a primeira então. Eu já vi você multiplicando a segunda já. Multiplica a primeira então. Tá, vou multiplicar a primeira então. Tá? Vou pegar aqui, ó. Então, ó. Quando eu multiplicar essa primeira, vai trocar o sinal de todo mundo. E eu vou somar essa com essa aqui. Tranquilo? Então, eu vou escrever aqui, ó. Y ao quadrado menos 1 vezes x menos x ao quadrado. Então, estou repetindo essa aqui primeiro, ó. Menos 3y, que eu não mexi, menos vezes menos, vai dar mais 3x. Já estou multiplicando e somando ali, tá? Ó, esses dois caras, ó, menos vezes menos vai ficar mais 2 e menos 2, eu vou poder cancelar esse cara aqui. Igual, multiplicando aqui, eu vou ficar com, eu vou repetir o de baixo, x, e aqui vai dar menos y. Tá? Vou passar todos esses dois elementos para o primeiro membro. Então, y ao quadrado menos x ao quadrado menos 3y mais 3x menos x mais y, tudo isso igual a zero. Aqui você consegue perceber que você tem uma diferença de quadrados? Sim. Então eu posso escrever o produto da soma pela diferença dos termos. Você viu várias questões hoje já assim. Tá? Então você já até guardou aí essa relaçãozinha. Menos 3y mais y menos 2y. Mais 3x menos 1x, 2x. Tudo isso igual a zero. Tranquilo? Tranquilo, né? Lá em cima mesmo. Vou aqui em cima. Aproveitar o máximo possível de espaço aí. Então, aqui, ó. Aqui está perfeito, né? Já tô até aqui eu já fatorei. Eu só vou repetindo pelo automático. Aqui eu vou colocar o menos 2 em evidência. Vai ficar menos 2 aqui
multiplica x menos y. Tudo isso igual a zero. E agora você tem um fator comum, que é x menos y e x menos y. Tá? Ou, perdão, aqui y menos x, perdão. Aqui, olha só, deixa eu só voltar aqui. Quando eu passei lá para cima, eu passei o contrário. Tá? Obrigado aí por avisar. Aqui, ó. Y mais x, perdão. Que multiplica y menos x. Coloquei o 2 em evidência aqui, negativo. E vai ficar y menos x. Aí eu tenho agora, ó, y menos x é o fator comum. Então, eu tenho y menos x em evidência. Tá? Que multiplica x, y mais x, ou x mais y, aqui não importa, já que não vai mudar em nada, menos 2. Igual a zero. Então, fatoramos ele todo, fatoramos, chegamos a essa parte aqui. Então, se eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação é igual a zero, ora, esse primeiro fator é zero, x menos y igual a zero, ou seja, y igual a x ou x igual a y. Tanto faz aí. Beleza? Então agora eu vou pegar o seguinte. Vou pegar essa equação aqui, ó. Porque eu não quero y, Sandro. Eu quero os valores de x. Então onde tem esse y, eu vou trocar por quem? Por x. Então eu vou ficar com x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a x. Passando esse x para cá, eu vou ficar com x ao quadrado. Ó, você consegue perceber? Esse x vem para cá negativo. E vai somar com esse menos 3x. Porque sinais iguais eu somo. Então vai ficar assim, ó. Menos 4x menos 2 igual a zero. Beleza? Tranquilo, né? Observa aí se você não consegue ver isso ou não. Passando para cá vai ficar menos x. Vai ficar menos 3x menos x. Sinais iguais, vou somar e conservar o sinal. Tranquilo? Sandro, caramba. Vou fazer Bhaskara, já não tem nem espaço ali. Não, vou fazer Bhaskara não. Olha só. Como tornar esse cara aqui um quadrado perfeito? Se esse cara tivesse assim, ó. Você que está craque em fatorar um trinômio quadrado perfeito. Se ele fosse assim, ele seria um trinômio quadrado perfeito. Você consegue compreender? Consegue perceber? Não compreender. Perceber que esse cara aqui, se esse cara aqui fosse esse, ó, dá para tirar a raiz do primeiro, raiz do segundo, o termo central seria 2 vezes o primeiro pelo segundo, e conservando esse sinal aqui. Beleza? Sim. Então, para essa equação se tornar essa aqui, você pode fazer o seguinte. Ó, a essa equação, olha o que eu vou fazer com ela. Eu vou ficar x ao quadrado menos 4x menos 2. Para esse menos 2 virar um 4, eu vou somar 6 aqui. Ou você soma 6 e tira 6, ou soma 6 de cada lado. Tá? Dá no mesmo. Se aqui tivesse 6, eu ia passar para lá, né? Menos 6, vai passar para lá 6. Tranquilo? Beleza, né? Então aqui você vai ter, deixa eu só escrever um pouquinho mais para cá essa equação, porque eu vou precisar de espaço ali para outra parte da questão. Então, x ao quadrado menos 4x menos 2 mais 6 igual a 6. Tranquilo? Ó? Vai ficar com x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 6. Fatorando esse trinômio quadrado perfeito, eu vou tirar a raiz do primeiro, tem. Eu já sei que seria o quadrado perfeito. Vou tirar a raiz desse, ó, vai dar 2. O sinal que está aqui no meio vem para cá. E vou verificar se o termo central é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Sim, já que é verdade, isso aqui está ao quadrado. Então, se eu tenho esse lado ao quadrado, eu vou tirar a raiz desse aqui. Então, eu vou conservar esse cara e vou fazer. Já que o expoente é par, eu tenho uma variável aqui na base, eu escrevo mais ou menos a raiz de 6. Então, as raízes dessa equação são 2 mais raiz de 6 ou 2 menos raiz de 6. Nessas duas raízes.
Então eu tenho essa opção ou essa aqui, beleza? As duas têm 2 mais ou menos raiz de 6, tá? As demais foram embora. Agora vamos para a próxima parte da questão, tá? Vamos lá para a próxima parte da questão, que é o seguinte. Eu tenho que y mais x menos 2 igual a zero. Esse fator ora é zero, ora esse é zero. Então, y vai ser igual a menos x mais 2. Confere? Vou pegar essa equação, x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a menos x mais 2. Então, vou passar esse menos x para cá. Olha só, esse menos x vai para cá mais x. Vai ficar menos 3x mais x. Sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior módulo. Então, vai ficar menos 2x. Que seria isso aqui, ó. Menos 3x mais x. Quando esse menos 2x ali. Tranquilo? Vou apagar aqui. Só por falta de espaço mesmo, tá? Vou passar esse 2 para cá. Ele vai vir menos 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 4 igual a zero. Tranquilo, né? Será que dá para transformar, Sandro, esse cara num trinômio quadrado perfeito? Dá sim, cara. Se aqui fosse um positivo, ele seria um quadrado perfeito. Você consegue perceber? Se aqui fosse 1, você teria esse trinômio aqui, ó. Se você teria esse trinômio, será que dá para transformar esse cara nesse? Tá? Aqui tem, ó, raiz do primeiro dá x, raiz do último dá 1, e o termo central, menos, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai dar ele. Perfeito, daria, Sandro. Então, vamos chegar a esse cara. Para esse menos 4 virar um positivo, basta eu somar ele 5. Só que eu vou somar 5 de cada lado da igualdade. Tá? Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 5. Esse cara fatorado, eu comentei quase agora, vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a 5. X menos 1 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 5, igual foi feito aqui. Tá? Foi no pilotão automático. X igual, passa 1 para lá, 1 mais ou menos raiz de 5, que o gabarito fica a letra B e o gabarito procede. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima aí. Questão 28. O número de raízes positivas da equação x ao quadrado menos 10x mais 30 ao quadrado igual a 11x ao quadrado menos 110x mais 300 é... Ele quer o número de raízes, né? Raízes. Então, beleza. É diferente de soluções. Raízes e soluções podem ser iguais ou diferentes, dependendo do que acontece na questão. Então, olha só. Então, onde tem x ao quadrado, aonde tem x ao quadrado menos 10x mais 30, eu vou chamar de uma letra, eu vou chamar de y. Tranquilo? Então esse cara aqui, eu já posso chamar ele de y. Então eu já tenho ele assim. Vou escrever um pouquinho aqui para baixo. Y ao quadrado. Porém, você tá bolado com isso aqui. Sandro, aqui eu vou chamar de, sei lá, z. Pô, não daria para fazer nada, né? Ficaria estranho. Então, só que você percebeu, né? Você olhou para a questão e falou assim, Sandro, olha só, vou repetir ela aqui, tá? X ao quadrado menos 10x mais 30, tudo isso ao quadrado igual a... Agora, se esse cara aqui fosse 330, você poderia colocar o 11 em evidência e aparecer essa equação aqui, 11 vezes essa equação. Ah, Sandro, beleza, eu acho que eu compreendi. Vamos aqui fazer então, ó. 11x ao quadrado
menos 110x. Se eu somar 30, eu vou ficar com 330. Sandro, mas eu não posso somar 30 do nada. Então eu vou somar 30 e vou tirar 30. Porque 330 menos 30 é o 300 que eu tenho. Eu só escrevi o 300 de uma nova forma favorável para a minha resolução. Tá? X ao quadrado menos 10x mais 30 é igual. Colocando 11 em evidência, eu tenho 11 que multiplica x ao quadrado menos 10x mais 30, fecha parênteses, menos 30. Tranquilo, né? Então agora eu posso escrever aqui, ó 11. Essa equação aqui eu chamei de que mesmo? De y. Então eu tenho 11y menos 30. Vou passar para o outro lado. Vou ficar com y ao quadrado menos 11y mais 30 igual a zero. Então eu tenho duas raízes. Vou chamar de x1, y1, perdão, e y2. Tranquilo? Eu quero dois números que multiplicado dê 30 e a soma dê 11. 5 e 6. Confere? Esses são os valores de y. Eu quero relacionar x. Eu quero saber x, eu não quero y. Então eu tenho aqui, no primeiro caso, x ao quadrado mais 10x mais 30 igual a 5. Vou passar esse 5 para lá. X ao quadrado menos 10x. 30 menos 5, 25. Então, 25. Se ele pedisse número de soluções, eu só ia ver o delta e analisar. Porém, se você olhar aqui, eu quero dois números que multiplicado dê 25 e a soma de 10. Então, as raízes são iguais aqui. x1 igual a 5. x2 igual a 5. Então, olha só. Vamos analisar o detalhe. Sandro, aqui eu tenho uma única raiz ou eu tenho duas raízes? Aqui eu tenho duas raízes, um conjunto solução é representado por uma única raiz. Então, olha só. Eu tive em Piabetá dando aula num curso, né? E eu acabei lendo, né? Eu não li a questão. Eu olhei rápido para ela, escrevi a equação e falei o seguinte. Ah, ele quer o número de soluções. O número de soluções aqui seria uma. Porém, o enunciado correto é raízes. Então, ele tem duas raízes. Mesmo sendo iguais, ele tem duas. Conjunto solução representado por uma única raiz. Então, raiz ele tem duas por enquanto. Vamos agora para a próxima parte ali. Para achar se tem mais duas, ou se tem mais uma, ou se não tem nenhuma. Agora eu tenho aqui x ao quadrado menos 10x mais 30 igual a 6. Vou passar o 6 para lá, vai vir negativo, vai ficar 30 menos 6, que dá 24. Tá? 24 aí. Igual a zero. Então eu quero dois números que multiplicado de 24 e a soma dá 10. 4 e 6 ou 6 e 4. Então quantas raízes tem essa equação toda? 1, 2, 3, 4. 4 raízes. Porém, se fosse soluções, ele teria isso aqui, ó. Ele teria conjunto de solução. Quem seria o conjunto de solução ali? Caramba, o que é isso? Quem seria o conjunto de solução? O conjunto de solução é 4, 5 e o número 6. Teria 3 soluções, porém raízes eu tenho 1, 2, 3 e 4. Quando você tem o delta igual a zero, qual foi a teoria que foi escrita? Delta igual a zero. A equação possui duas raízes reais e iguais. Um conjunto de solução representado por uma única raiz. Então, raízes são duas, tá? Então, você tem 4 raízes de gabarito letra E. Se fosse soluções, gabarito letra D. Ela teria 3 soluções, mas quantidade de raízes são 4. Questão 29. Se m e n são raízes da equação x ao quadrado mais 2 raiz de 3 vezes x mais 1 igual a zero, o valor da expressão 3m ao quadrado mais 5mn mais 3n ao quadrado sobre
4m ao cubo vezes n mais 4m n ao cubo. Então, beleza. Olha só. M e n são raízes da equação. Sandro, vou fazer Bhaskara. Você faz Bhaskara olhando rápido ali. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 12. Menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 4. 8. O delta dá 8. A raiz, a princípio, olhando rápido aqui, a raiz seria menos raiz de 3, mais ou menos raiz de 2. Ficaria um pouco chato aí para você trabalhar aí. Então, você estudou aquele tópico, relações entre coeficientes, né? Relações de Girard. Então, vamos lá, aqui nas relações entre coeficientes. Primeiro, vou dar uma fatorada nesse cara, para ficar de um jeito bom para mim aqui. Olha só, ajeitando ele, eu tenho o seguinte. Aqui em cima, eu vou colocar o 3 em evidência nesse cara e esse aqui. Então, eu vou ficar assim, ó, 3, que multiplica n ao quadrado mais n ao quadrado. Mais 5 vezes o produto n. Beleza. Aqui embaixo, eu tenho o fator 4 como comum. Eu tenho m ao cubo e m. Vou colocar m em evidência também, que é fator comum. Eu coloco em evidência quem tem o menor expoente. M e n ao cubo são fatores comuns. E eu coloco em evidência os de menor expoente. Tá? Coloquei 4 em evidência, m ao cubo dividido por n, m ao quadrado. Já coloquei o n aqui, então, beleza, ficou 1. 1 vezes m ao quadrado, mais, coloquei o 4 em evidência, coloquei o m em evidência e ficou m ao cubo dividido por n, n ao quadrado. Cuidado aqui, você que está começando a estudar agora, querer cortar esse cara com esse, não. Aqui em cima tem uma soma. Se aqui fosse uma multiplicação, eu poderia cortar esse com esse. Não é, eu não posso fazer isso. Perfeito, né? Tranquilo. Agora, não é que você tinha. Se você sabe a relação soma e produto e sabe fatorar, todas as outras você consegue resolver trabalhando um pouquinho. Quando você tem uma equação assim, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então vamos relembrar algumas relações aqui. Se você tem a soma das raízes, é igual a menos b sobre a. Produto das raízes, c sobre a. Soma dos inversos das raízes, Sandra. Ó, a soma, né, menos b sobre a, quando é inverso, sempre que for inverso de uma relação que você tem, né, em relação à soma aí, soma dos quadrados, soma dos cubos, aonde a você troca por c. No denominador, é claro, tá? Então, soma dos quadrados das raízes. Você tem b ao quadrado menos 2ac sobre a ao quadrado. Sandro, se fosse a soma dos quadrados inversos, ia ser o denominador igual e aqui embaixo o c ao quadrado. Se fosse soma dos cubos, 3abc menos b ao cubo sobre a ao cubo. E assim vai, tá? Isso aqui já é essa aqui e essa já é suficiente para eu resolver aí. Nas minhas aulas de relações entre coeficientes, eu falo aí em torno aí para os alunos, né? Pô, você não vai decorar todas, mas se você sabe fatorar, você basta se lembrar soma e produto. As outras saem fazendo uma fatoração rapidinho no canto, tá? É a sua prova ali. Se você não guarda, na minha aula eu costumo falar umas 16 a 17 relações entre coeficientes aí, tá? Então vamos lá. Aqui você tem soma dos quadrados. Então eu vou fazer aqui e vou substituir lá, tá? Deixa eu dividir aqui meu quadro. Vou dividir ele aqui. Vou só mudar aqui a cor da caneta e fazer aqui, ó. Soma dos quadrados. Então eu tenho aqui, ó. Produto que está rapidinho logo ali. Produto das raízes. Eu pego C sobre A. Quem é C? 1. E quem é A? 1 também. Então o produto das raízes é igual a 1. Beleza. Então já sei que isso aqui vale 1. Já sei que isso aqui vale 1.
Tranquilo. Agora eu tenho soma dos quadrados, ó. M ao quadrado mais N ao quadrado é igual B ao quadrado, aqui, ó, essa relação aqui, ó. B ao quadrado, quem é B? 2 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 1, sobre A ao quadrado. Então, a soma dos quadrados aí está ficando 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3, menos 2 vezes 1 vezes 2, dá 2, sobre 1. M ao quadrado mais N ao quadrado, está dando quanto? 3 vezes 4, 12, menos 2, 10, dividido por 1, 10. E agora eu vou substituir. Eu tenho 3 vezes, quem é a soma dos quadrados das raízes? 10. Mais 5 vezes, quem é o produto? 1. Sobre 4 vezes 1, que multiplica ali a soma dos quadrados, que vale 10. Então, em cima eu tenho 3 vezes 10, 30, mais 5, né? 5 vezes 1 dá 5, mais 5 dá 35. Embaixo eu tenho 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Dá para simplificar a fração, dividindo em cima e embaixo por 5. 35 por 5 dá 7, 40 por 5 dá 8. 7 oitavos, gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 30 aí. As raízes da equação 2x ao quadrado menos x menos 16 igual a 0 são R e S. R maior que S. Beleza? O valor da expressão R à quarta menos S à quarta sobre R ao cubo mais R ao quadrado vezes S mais R vezes S ao quadrado mais S ao cubo. Então, Sandro, eu posso fazer básica. Olha só, se você quer achar as raízes para substituir, vamos chegar aqui até no delta e ver o que vai acontecer. Ó. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 16. Né? B ao quadrado menos 4AC. 1 ao quadrado dá 1. E aqui tem o menos, é menos 16. Ó, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 8, 2, 8. 8 vezes 16, 128. 128. Tá? 128 mais 1. Delta igual a 129. 129 não tem raiz exata. Então vai ficar uma raiz dentro do radical. Tá? E você ia ter problemas aí, né? Você resolvendo, você vai ficar com... As raízes dessa equação são 1, olhando aqui rápido, 1 mais ou menos raiz de 129 sobre 4. Pode fazer que você ache essas raízes. Imagina você substituindo lá isso. Então, a intenção da banca aí do Colégio Naval é que você desse uma fatorada aqui. Então, vamos fatorar. Então, olha só. Está vendo aqui esse... R, tá vendo esse R à quarta menos S à quarta? Vê se você não tem uma diferença de quadrados. São dois elementos menos, né? O sinal do meio é menos. E ambos são elevados a um expoente par. Se os expoentes são pares, são quadrados perfeitos. Tranquilo? Então eu vou escrever o produto da soma pela diferença dos termos aí. Tá? Então, tirando a raiz quadrada de R elevado à quarta, R ao quadrado, R ao quadrado. Tirando a raiz quadrada de S à quarta, S ao quadrado, S ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui eu vou escrever assim. Ó. R ao quadrado mais S ao quadrado, que multiplica R ao quadrado menos S ao quadrado. Você viu que aqui dá para fatorar ainda, uma diferença de quadrados ainda. Vamos fatorar daqui a pouco, calma. Agora aqui embaixo, eu tenho R ao quadrado como fator comum. Vou escrever R ao quadrado, que multiplica. Se eu coloquei, aqui eu tenho R ao cubo, vai ficar R. Okay? R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Coloquei R ao quadrado, evidência, sobrou quem? S. Eu tenho S ali.
mais análogo a isso aqui, análogo a isso, eu tenho aqui, ó, S ao quadrado. Então, análogo a ele, ó, S ao quadrado, vai ficar R. Se eu tenho S ao cubo, vai ficar S, porque S ao quadrado vezes S, S ao cubo, beleza? Continuando aí, eu tenho o seguinte. Esse cara aqui, não vou mexer agora, só se for necessário, né? Seria a soma dos quadrados das raízes, não vai ser necessário mexer por enquanto. E ali eu sei que eu tenho o produto da soma pela diferença dos termos. Ó, dá para tirar a raiz de R ao quadrado? Sim. Da R. Dá para tirar a raiz quadrada de S ao quadrado? Sim. S. Tranquilo? E aqui eu tenho que R mais S é fator comum do denominador. Tá? Coloquei o R mais S em evidência. Sobrou R ao quadrado mais S ao quadrado. Ó, é tudo multiplicação em cima e tudo multiplicação embaixo ali. Então eu posso cortar esse parênteses com esse aqui. São iguais, estão dividindo dá 1. Posso também simplificar esse com esse aqui. Embaixo deu 1, sumiu. Então isso foi reduzido à diferença das raízes. Olha só, quando eu tenho, chamo aqui de x1 maior que x2. Quando eu tenho a diferença das raízes, a maior menos a menor, isso pode ver, R é maior que S, então eu tenho a maior menos a menor. Se eu tenho uma raiz maior menos uma menor, provavelmente vai dar um número positivo com certeza, né? Positivo com certeza, tá? Então, porque a diferença das raízes, né, eu posso pensar que pode ser negativa ou pode ser positiva. Já quando é maior menos a menor, eu vou pegar a raiz, a diferença das raízes são raiz de delta sobre A. Relação entre coeficientes para a diferença entre as raízes. Raiz de delta sobre A. Beleza? Então aqui, a relação entre coeficientes vai ser raiz de delta. E quanto vale delta? 129. E quanto vale o A? O A vale 2. Então, 129 sobre 2. Gabarito letra A. Gabarito aí procede. Tranquilo? Beleza, né? Questão 31. Outra questão aí do Colégio Naval que fala o seguinte. Qual é a soma das raízes quadradas das raízes da equação? Então, olha só. Vou chamar de S a soma. E SS, que está falando para mim a soma, né? Ele quer a soma das raízes quadradas das raízes da equação. Seria isso aqui. Tá? Tranquilo. Caraca, Sandro, e aí? Vou achar as raízes e ver o que dá. Se você for achar as raízes, você vai pegar menos 36 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, 8. 36 menos 8, 28. Delta está dando 28. E 28 dá 2 raiz de 7. Pô, ia ficar uma raiz estranha para jogar nesse radical. Então, primeiro, eu vou ajeitar isso aqui. Então, Sandro, será que dá para achar uma relação entre coeficientes para isso aqui? Sim. Olha só. Vou elevar ambos os lados dessa igualdade a 2. Tá? Elevei ao quadrado. Então aqui eu vou ter S ao quadrado. Eu só quero S, né? Que eu chamei essa soma aqui de S. Eu quero S. Não quero S ao quadrado. Então calma. Aqui eu vou fazer quadrado do primeiro termo. Vamos chegar a uma relação aqui. Tá? Depois eu apago ela e já escrevo ela ali pronta pra gente. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais quadrado do segundo termo. Aqui eu posso cortar esse 2 com o índice do radical, vai ficar S ao quadrado, está ficando x1 mais. Vou fazer isso aqui logo. Ó.
vou cortar esse cara com isso. Mais x2. Ó, tem a soma das raízes. Mais 2 vezes a raiz quadrada. E você observou aqui o produto das raízes. Ó. Tranquilo? Então, S, na realidade, ele está ficando assim. Ó. S sozinho agora. Olha só. Tá? Vou pegar só a raiz positiva aí disso. Né? Olha, todo mundo está positivo aqui, vou pegar positivo. Então vai ficar S é igual a raiz quadrada de x1 mais x2 mais 2 vezes a raiz quadrada do produto x1 vezes x2. Perfeito? Perfeito. Se você olhar, você tem a soma das raízes. Quem seria a soma das raízes ali naquela questão? Soma das raízes. Igual a menos B sobre A. Quem é B? Menos 6. Então está ficando aqui a soma das raízes. Menos 6 sobre o A, que é 1. Então aqui está dando 6. A soma das raízes igual a 6. Soma das raízes é 6. Então, esse cara aqui vale 6. Então, tem a raiz quadrada de 6 mais 2 vezes a raiz quadrada ali do produto. Quem é o produto das raízes? O produto das raízes é C sobre A. Tranquilo? Quem é C? C vale 2. E o A vale 1. Então, o produto é 2. Aqui vale 2. Tranquilo? Então, o Colégio Naval poderia ter deixado assim, só que não. Ele escreveu em forma de potência. Então, vamos lá? Olha só o que está acontecendo. Então, está ficando a soma, né, eu chamei de S ali. Ó, lembra? Quando eu escrevo, né, esse cara aqui, quem é o expoente disso aqui tudo? Ó, isso aqui tudo. O cara que está aqui em cima aqui é 1. Tá? Então, quando eu vou colocar esse radical aqui maior em evidência, né, perdão, em forma de potência, perdão aí, é um expoente fracionário. Aí você lembra, ó, quem está por dentro fica por cima, quem está por fora fica por baixo. Ou quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Você pode lembrar assim. 6 mais 2 vezes 2, e esse 2 tem um radical, que eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Aqui tem o expoente 1 para ele, e o índice 2. Vai ficar assim. Pronto. Tranquilo? Que opção eu tenho isso? Gabarito letra B. Gabarito letra B, gabarito procede. Então, olha só. Se liga na relação aqui. Que nós chegamos a ela. Nós chegamos a uma relação que quando eu tenho a soma das raízes quadradas da equação, ela é igual à raiz quadrada da soma das raízes de menos B sobre A, mais 2 vezes o produto, que é C sobre A. Então, que relação é essa, Sandro? Foi essa relação que nós chegamos a ela aqui, ó. A soma das raízes quadradas das raízes da equação é igual a essa relação aqui, tá? Se você quiser guardar no seu caderninho aí de relações, tá aí. Tranquilo? Beleza. Sandro, o que é isso aqui mesmo? Ó? Isso que ele falou aqui, ó. A soma das raízes quadradas das raízes da equação. É essa relação aqui entre coeficientes. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a 32ª questão agora. Questão 32, outra questão aí do Colégio Naval, que fala o seguinte. Sejam R e S as raízes da equação. Raiz quadrada de 3 vezes x ao quadrado, mais 3x menos raiz de 7 igual a 0. O valor numérico da expressão, entre parênteses, R mais S mais 1, que multiplica dentro do outro parênteses, R mais S menos 1. Olha só, você consegue perceber? Pensa isso aqui sendo um único elemento. Imagina esse cara aqui sendo um único elemento. Vê se você não tem o produto da soma. Ó, eu estou pensando nesse sinal de mais aqui, ó, mais. Isso aqui, vamos supor, x. Por exemplo, x mais 1, x menos 1. Quando você faz o produto da soma pela diferença, você não faz quadrado do primeiro termo
menos o quadrado do segundo termo. É isso que você está fazendo. Você vai fazer quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Quando eu tenho um produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos termos. Então eu posso escrever assim. Tranquilo? Essa aqui é a soma das raízes. Então R mais S é a soma das raízes. E é igual a menos o valor de B, que é 3, sobre o valor de A, que é a raiz de 3. Sandro, vai racionalizar? Não. Eu tenho ela aqui ao quadrado, eu vou sumir com esse radical no denominador. Então não vou racionalizar não. Tá? Então substituindo aqui, vou trazer para cá, ó, eu vou ter menos raiz de 3 elevado ao quadrado, menos 1. 1 ao quadrado é menos 1. Menos 3 elevado ao quadrado, 9. Raiz de 3 elevado ao quadrado, 3. Menos 1. 9 dividido por 3 dá 3. Menos 1. 2. Então, o valor numérico dessa expressão deu 2. Gabarito letra E. O gabarito aí procede. Questão 33, perdão. A média harmônica entre as raízes da equação 340x ao quadrado menos 13x menos 91 igual a 0. É uma outra questão aí do Colégio Naval. E olha só. Vou escrever aqui uma relação aqui embaixo para você. Tá? Vou fazer um quadrinho aqui embaixo e escrever uma relação. Então, olha só. A relação que eu vou escrever aqui é a seguinte. Ó, então eu vou chamar aqui de média harmônica das raízes. Média harmônica. Ó, o que seria a média harmônica? As raízes aqui são 2, x1 e x2. Quando eu tenho a média harmônica entre dois números, então você pode escrever rapidamente assim, a média harmônica entre dois números, né, depois que você fez todo o trabalho lá nela, você tem 2 vezes o produto dividido pela soma. Então, essa aqui é uma forma já fatorada da média harmônica entre dois números. É 2 vezes o produto dos números dividido pela soma. Ah, Sandro, então basta eu achar o produto das raízes, achar a soma que eu vou detonar. Sim. Mas se você esperar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho mais aqui. Olha só. A média harmônica vai ficar a média harmônica está ficando 2, que é o produto das raízes. O produto é C sobre A. Quem é a soma? Menos B sobre A. Então, a média harmônica vai ficar mais dividido por menos vai dar menos 2 vezes. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Que é inverso de B sobre A sobre B. Posso cortar A com A. Toda vez que você encontrar a média harmônica das raízes de uma equação do segundo grau, ela vale menos 2 vezes C sobre B. Tranquilo? Então, essa aqui é a formulazinha para média harmônica entre as raízes. Então vamos lá, agora vamos para a questão aqui. Então, a média harmônica vai ser igual a menos 2 vezes. Quanto vale C? Menos 91. Quanto vale B? Menos 13. Então eu tenho aqui a média harmônica, já sei que vai ficar um valor negativo, né? Vai ficar um valor negativo. Vai ficar aqui, ó, menos 2. Por que vai ficar negativo, Sandro? Menos dividido por menos vai dar mais. E tem esse menos aqui. Menos vezes mais dá menos. 91 dividido por 13, 7. Menos 2 vezes 7, menos 14. Então a média harmônica aí deu menos 14. Gabarito letra E, e o gabarito procede. Tranquilo? Então tem uma outra relação entre coeficiente, entre a média harmônica entre as raízes aí. É essa relação, menos 2C sobre B. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 34. O trinômio do segundo grau, y igual a k mais 1 entre parênteses, que multiplica x ao quadrado, mais k mais 5 entre parênteses, que multiplica x, mais k ao quadrado menos 16 entre parênteses.
apresenta máximo. Opa, já tem uma dica aqui para mim. Apresenta máximo. Tá? Tem uma raiz nula. A outra raiz é, então olha só, ela tem uma raiz igual a zero, apresenta máximo, e ele quer saber algo sobre a outra raiz. Tranquilo. Olha só. Sem trabalhar muito, só por conceito, se uma raiz é nula, ó, quando você tem assim, vamos fazer aqui uma observação. Quando tem um trinômio do segundo grau, ou uma função quadrática, uma função do segundo grau, caramba, y igual a x² mais bx mais c. Para apresentar máximo, a parábola tem que ter concavidade voltada para baixo. Então ela tem ponto de máximo e a função ela é decrescente, a menor que zero. Tranquilo? Vou usar isso na questão ali. Outro detalhe, se uma raiz é nula, você vai ter o seguinte, ó, x vezes 0, que é a raiz, vezes b, 0. 0 vezes a, 0. E o que acontece? Se eu tenho uma raiz, ela é o zero da função, y é igual a 0. 0, a igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Vai zerar, c igual a 0. Então, quando uma raiz é nula, outra coisa você pode anotar aí. Quando uma raiz é nula, o termo independente de x vale 0. Nessa questão, o c vale 0. Beleza? Então, eu já sei que esse cara aqui é o termo independente de x vale 0. Tranquilo? E ele fala que ela tem máximo. Sandro, para que serve isso? Porque olha só, primeiro eu vou trabalhar com aqui, tá? Eu preciso achar k para poder achar a outra raiz. Então eu vou aqui, ó, k ao quadrado menos 16 igual a 0. Isso vai ser k ao quadrado, vou passar o 16 para lá, igual a 16. K é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. K igual a mais ou menos 4. Então eu tenho um K positivo e um K negativo. Vou separar aqui. Vou chamar de K1 mais 4 e K2 menos 4. Beleza, né? Tranquilo. Caraca, Sandro, vai ser 4 ou vai ser menos 4? Então agora, com essa dica aqui, eu vou determinar se vai ser 4 ou menos 4. Você pode fazer de duas maneiras. Ó. Se eu substituir o 4, ó, isso aqui seria o A. O A é o termo que acompanha x ao quadrado. Ele determina se a concavidade é para baixo ou é para cima, se tem ponto de máximo ou se tem ponto de mínimo. Beleza? Então, você vai fazer o seguinte. Você pode fazer o seguinte, substituir. 4 mais 1, 5, positivo. Então, esse cara não serve para ter máximo. Teria mínimo, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, ali seria menos 3. Ou você poderia fazer assim. Quem é A? O A é K mais 1. K mais 1 é menor que 0. Então, para essa função aqui, ela ter ponto de máximo, o K tem que ser qualquer número real menor que menos 1. E aqui, menor que menos 1, só o K igual a menos 4. Então, o K que eu vou pegar é esse aqui, de acordo com o enunciado da questão. Tranquilo? Compreendeu? Sim. Então, olha só, minha função então está ficando assim. Menos 4 aqui no K, menos 4 mais 1, menos 3. Já tá menos 3, x ao quadrado. Menos 4 mais 5, 1. Tá, 1x. E eu já sei que esse cara é 0. Então, minha função ela é incompleta aqui, né? Com o termo independente igual a 0. Essa é minha função, na realidade, se você esboçar um pequeno gráfico. Deixa eu ver, outra raiz, ela está aqui para cá. Tá? Ele parte da origem para cá. A outra raiz é negativa. Deixa eu só confirmar aqui. Tá. Vou colocar em evidência. Não, a outra raiz é positiva, perdão. Eu acho que a outra raiz é positiva. Se ela for positiva, ela vai sair da origem. Tá? Sai da origem. Ou vai vir para cá, ou vai vir para cá.
ou é positivo ou negativo. Tá? Então vamos lá. Para achar a raiz, eu vou igualar isso a zero. Então eu tenho menos 3x² mais x igual a zero. Vou colocar o x em evidência, vou ficar com x, que multiplica menos 3x mais 1 igual a zero. Se eu tenho uma multiplicação, ora, esse primeiro fator é zero, então pode ver, uma raiz é nula, realmente é verdade, e a outra raiz vai ser gerada aqui, ó, e ela vai ser positiva, né? Vou passar esse menos 1 para lá, ou poderia passar o 3x, tá? Foi mal aí. Já que eu passei aqui menos 1, multiplicando a equação toda por menos 1, eu vou ter 3x igual a 1. X igual a 1/3. Beleza? Olha só. Ela não é inteira, é racional. Ela não é negativa. Então, onde tem negativo, ela não é negativa. É um decimal exato? Se você dividir isso aqui, olha só. Aqui em cima eu tenho um número que não é múltiplo de 3. Se no denominador for 3, isso aqui já gera uma dízima. Se você dividir isso, é aquela dízima. 0,333 a vida toda e é positiva. Uma dízima periódica positiva. Beleza? Gabarito letra A, procede e vamos para a próxima.